Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso de Primeiros Passos como Analista de Sistemas. Neste módulo, veremos aí a introdução ao SQL e bancos de dados e por que eu considero essa uma habilidade que todo analista de sistemas deve conhecer e no que isso impacta no nosso trabalho aí no dia a dia. Então, o que é um banco de dados? Um banco de dados ele é um conjunto organizado de informações. Uma planilha é um banco de dados? Um Excel, uma planilha do Google? Muitos DBAs vão bater na tecla de que não. Um Excel não é um banco de dados. Mas eles fogem deste conceito. E sim, então, um Excel ele é um banco de dados. Você usa o banco de dados para armazenar informações de forma, muitas vezes, ali tabular. É muito parecido com o que é um banco de dados na vida real. A diferença é que você não tem, ali no Excel, um sistema que faz a gestão desses dados. Até temos, que é o Access, e por favor, pelo amor de Deus, não usem Access em uma aplicação empresarial aí de uso final. Podem utilizar para pequenas coisas, mas já adianto para vocês que qualquer solução que vocês venham a fazer, ela tende a crescer com o passar do tempo, e o Access ele não é uma solução robusta. Vai ter problema, e depois, quando precisar migrar isso para uma solução de fato, um banco de dados real, um sistema de gerenciamento de banco de dados real, capaz de armazenar altos volumes de dados, que tenha uma certa governança, aí teremos problema. Então a ideia que eu digo para vocês, não usem Access como a primeira opção. A finalidade de um banco de dados é armazenar, consultar e manter dados dos sistemas. E alguns exemplos aqui que temos: cadastro de clientes, produtos, vendas, e novamente, são coisas que são totalmente possíveis de se manter num Excel. Você pode ter um Excel com várias abinhas e cada uma você insere ali um determinado tipo de informação. Então, o que é um banco de dados relacional? Que vai ser o foco desse nosso módulo. Temos bancos de dados não relacionais, mas não iremos vê-los aqui, pois eles ainda não são largamente, amplamente utilizados em sistemas corporativos, RPs, CRMs. Estão sendo adotados, mas a aplicação deles é outras. Então, como eu falei, ele é um sistema, ele é tabular, uma tabela. Pensa numa tabela que ela tem colunas e ela tem linhas. E esse modelo, ele possui relações. Você pode ter uma tabela cliente e uma tabela pedidos, onde um cliente pode ter um ou mais pedidos, que já tem um gancho aqui para relações. Temos aqui chaves primárias e chaves estrangeiras. Vamos pensar aqui na tabela cliente. Cada cliente ele tem um ID. Vamos pensar num ID sendo um campo numérico e incremental. Cliente 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O ID do cliente ele é a chave primária da tabela cliente. E deixa eu abrir um parêntese aqui. Pelo amor de Deus, pessoal, nunca criem um campo RG, CPF, sendo chave de tabela.
né, ou esse campo sendo um campo do tipo numérico, pensando assim no RG, no CPF, eles são campos alfanuméricos, mesmo que eles só tenham números. Não vou entrar muito no contexto agora, mas é comum depois em muitas empresas nós termos, né, uma área destinada a dados, análise de dados, e vai ter gente tentando calcular a média, né, de RG e CPF, que é por ser um campo numérico. Então, definam ele como alfanumérico, nunca criem ele sendo, né, uma chave primária, né, ele pode ser tem uma constraint que chama unique, então ele pode ser único dentro da tabela, mas nunca chave primária, tá? Então, voltando aqui, então o cliente, temos o ID, que é a chave primária da tabela cliente. Na tabela pedidos, temos lá o ID do pedido. Dentro do pedido, temos o cliente. O que é o cliente na tabela pedidos? Temos ali o ID do cliente, né? Temos algumas normas que devemos respeitar ao construir bancos de dados para evitar cadastro duplicado e também pensando assim em performance, eu não vou levar o nome do cliente para a tabela pedidos. Um campo alfanumérico, ele é mais custoso, né? Ele tem um determinado custo e esse custo é maior do que de um campo numérico, né? Então, se eu levo para a tabela pedidos somente o ID desse cliente, eu consigo, através de um relacionamento, buscar os dados desse cliente. Então, o ID do cliente na tabela cliente é chave primária. Quando eu vou para a tabela pedidos, o ID do pedido é a chave primária desta tabela. O ID do cliente na tabela pedidos, ele é uma chave estrangeira. Ela é herdada, emprestada da tabela cliente. Então, ela faz uma referência, né? Eu consigo, através, né, de um join, por exemplo, um comando ali de SQL, juntar essas tabelas. Então, eu vou fazer um select da tabela pedidos e vou fazer um join com a tabela clientes, referenciando a chave. Então, vou falar por exemplo, select, né, o asterisco, né, from pedidos. A gente dá um apelido para essa tabelinha aqui, vamos chamar ela de P. Inner join clientes, apelido C, onde P.id cliente é igual C.id cliente. Dessa forma, nós amarramos, né, as duas tabelas e eu consigo trazer dados do cliente para minha consulta, mesmo buscando da tabela pedidos. Então, eu quero ver aqui todos os pedidos, né, do cliente 1, todos os pedidos do cliente 2. Isso eu consigo sem o join, tá? Porque eu tenho o ID do cliente na tabela. Mas supondo que eu queira ver o nome desse cliente, daí eu consigo colocar o c.nome cliente na minha consulta e eu vou, em vez de eu ver 1, 2, 3, que para o meu usuário final não faz sentido nenhum, quem que é o cliente 1, quem que é o cliente 2. Para eles isso não importa. Eles querem saber que o cliente é o João, é o Marcos, é o Mauro, querem ver o CPF desse cliente. Então, através desse join, dessa junção dessas duas tabelas, através das chaves primárias e estrangeiras, eu consigo estar trazendo dentro de uma única consulta. Então, eu falei ali, dei um exemplo ali em cima, né, de uma consulta SQL. Então, o que é o SQL? Né? Ele é a linguagem que a gente utiliza para acessar os dados que estão armazenados. O SQL é uma linguagem muito simples,
né? Quem conhece um pouquinho de inglês, né, consegue identificar muito mais o que cada instrução faz. Então eu falei ali de um select, o select é selecione. Então selecione, o asterisco é um caractere especial. Quando eu falo select asterisco from, eu quero que você selecione, o asterisco é tudo e o from é da onde, né? Da tabela clientes. Então, por definição, SQL ele significa Structured Query Language, né? É a linguagem estruturada de consulta. A finalidade dela é interagir com o banco de dados, então a gente utiliza ela para escrever instruções, né, de consulta, né, de manipulação de dados. A gente pode inserir, a gente pode atualizar, excluir, consultar. Temos ali diversas possibilidades com essa linguagem. Inclusive temos alguns tipos, né, de algumas definições para cada um desses tipos aqui, que é o DML, que é o Data Manipulation Language, né, que a gente vai manipular dados, DDL, que é Data Definition Language, que basicamente nós podemos criar novas tabelas, novos campos, criar as chaves primárias estrangeiras dentro das tabelas, tudo através de SQL, né, uma linguagem ali dando comandos para o banco que ele vai executar. Alguns comandos básicos, né, temos aqui o select, o insert, o update e o delete. Né? O select ele é responsável por buscar informações, o insert é responsável por adicionar dados no banco de dados, o update por alterar registros no banco de dados e o delete, né, ele remove dados do banco. Isso daqui é uma sigla muito famosa, né, no mundo de desenvolvimento. Temos o famoso CRUD, né, que é o Create, Update, Delete. Na realidade, o C é para Create, o R é para Recovery. Né? Você faz a recuperação do dado do banco, que nada mais é do que o Select. Então, essas são as informações, essas são os comandos mais básicos que nós temos, né, para usar ali dentro de um banco de dados. E nós, como analistas, né, não precisamos de muito mais que isso. E só corrigir uma coisa aqui, eu falei de recovery. Né, veio outra informação na minha mente, mas o R, ele não é de recovery, o R ele é de read, né, de ler. O recovery a gente tem, né, o DR, né, Disaster Recovery, que é na realidade o Disaster Recovery ele é uma prática que a gente faz, né, a gente enquanto time de tecnologia, para validar o quão hábeis, quão ágeis, né, somos em recuperar o nosso banco de dados, né, de uma catástrofe. Vamos supor, banco morreu, servidor morreu e a gente precisa subir o banco de novo e fazer restore de backup. Então tem o Disaster Recovery, é uma prática muito utilizada para a gente, né, até para a gente pensar no nosso plano de ação e para atualizar as áreas de negócio, atualizar a diretoria, né, em frente a um desastre iminente. Qual que é o tempo que nós, enquanto TI, precisamos para restabelecer o sistema? Tá? Então, quando eu falei do recovery, a minha mente acabou buscando essa informação, mas o CRUD, então, é Create, Read, Update, Delete. Né? Então, essas são é isso que a sigla quer dizer. O papel do analista de sistemas com o SQL, né, entre as suas principais, né, atribuições como conhecedor da linguagem,
ele vai consultar dados, né, para análise, para entender como que o dado está no sistema. Muitas vezes já peguei muitos problemas do sistema estar com algum problema na hora de ler um determinado registro. Por algum motivo, temos uma incompatibilidade entre o sistema que está utilizando o banco de dados e o dado que está armazenado nesse banco. Temos um mecanismo que é chamado de collation, que nada mais é o jeito que o banco ele faz o encoding da informação, né? A gente tem vários alfabetos no mundo, né? Vários sistemas de escritas, alguns dão suporte para caracteres especiais, outros não. Então, isso muda a forma que o dado é armazenado e muitas vezes até a forma que o sistema armazena. O sistema vai lidar com isso. Então, eu já tive casos do cliente, do nosso usuário, pegar uma informação de um SQL, de um PDF, pega uma informação de um PDF, de um cadastro de cliente, faz um Ctrl+C, Ctrl+V num campo do sistema, salva. Essa informação vai para o banco. Só que esse copy e cola, ele pegou algum caractere especial, algum caractere Unicode, alguma coisa assim da vida, e salvou no banco. Daí, o sistema, um exemplo real disso, o sistema ele vai emitir a nota fiscal. Então, ele vai ler, supondo que esse copy e cola foi de um registro de um cliente, de um pedido de venda, e a gente fatura, né? A gente emite uma nota fiscal eletrônica, comunicação com o Cefaz. Quando a gente faz essa comunicação com o Cefaz ele não reconhece muitos caracteres Unicode, ou pelo menos não reconhecia. Já faz algum tempo que eu não dou suporte para emissão de nota fiscal Cefaz, né? As últimas empresas que eu passei eram de serviços, então era comunicação com a prefeitura, e atualmente eu trabalho para uma empresa, né, uma multinacional norte-americana, e a unidade de negócios que utiliza o sistema que eu sou responsável por dar suporte fica na Austrália. Então, zero nota fiscal eletrônica Brasil. Então, pensando nesse cenário que eu falei para vocês, eu tive que, a princípio, entender a mensagem de retorno do Cefaz, identificar dentro do XML gerado, né, qual que era o caractere em questão, e muitas vezes é difícil da gente pegar isso só pelo XML, tem que, né, dar uma bela debruçada ali, perder uma bela hora tentando identificar qual que é o caractere, porque muitas vezes é muito parecido, não é muito visual. Depois de identificar, a gente tem que corrigir direto no banco, né? E agora isso é uma parte que vai muito de governança, porque o ideal não é a gente corrigir direto no banco. Vamos corrigir direto no banco quando não tem como corrigir direto na aplicação. Um exemplo, temos algumas tabelas, que são as tabelas, vamos supor assim, o que a gente chama de Master Data, tabela clientes, né? E temos algumas tabelas que são transações, né? E algumas vezes a gente não vai conseguir alterar a transação. Ou eu não tenho alguma forma de alterar aquilo via, né, sistema, via interface gráfica. Então, eu vou ter que alterar direto no banco de dados. Eu já peguei aplicações que, quando eu gerava, por exemplo, assim, eu enfileirava algo para ser enviado para o web service, né, seja isso de prefeitura ou de Cefaz, eu não tinha alguma coisa para... Eu não tinha uma funcionalidade dentro do sistema para alterar aquilo. Então, eu tinha que alterar ele direto no banco. Né? Era como se fosse um envelope. Né? O envelope era lacrado pelo sistema.
Mas vamos supor assim, o carteiro ele consegue abrir o envelope e alterar o conteúdo dele, né? Vamos pensar assim, nós sendo carteiros e alterando o envelope dentro do banco, né? Então, temos que conhecer de SQL para fazer esse tipo de manipulação. É recomendado? Não é. O sistema, isso é uma falha de sistema, o sistema deveria permitir que ou eu removesse aquela transação da fila e reprocessasse, né, ela correta, ou que eu fizesse alguma manipulação dela e depois a enviasse novamente. Tá? Nem todos os sistemas permitem e a gente tem que aprender a trabalhar com o que nós temos. Tá? Então, eu acho que isso, né, eu já toquei esses 3 papéis, com exceção do segundo papel, que é a criação de relatórios. Né? Então, o usuário vai vir com demanda de um relatório novo, você vai mapear quais as tabelas envolvidas no processo que ele precisa do relatório e vai entregar esse relatório, né, pode ser um relatório dentro do sistema, né, criar uma telinha nova para o relatório, pode ser um Power BI, Tableau, qualquer ferramenta de consulta de dados. E, né, usei bastante isso no passado, é bem arcaico. A gente consegue criar alguns mecanismos dentro do Excel, onde a pessoa consegue preencher ali por exemplo, alguns filtros de data e através de um ODBC conectar com um banco de dados para baixar aqui, para baixar os dados com base nos critérios ali que o usuário entrou. Então, usei bastante isso em 2015, 2016. Hoje em dia a gente tem opções melhores, tá? Na época, até por conta do tamanho da empresa, era o que tinha, mas hoje a gente tem, saibam que não precisa mais usar um Excel para fazer esse tipo de gambiarra. Exemplos práticos no dia a dia, né? Verificar se um pedido foi registrado corretamente, validação de dados. Então, como eu falei, dentro dos papéis do analista de sistemas, né, dos possíveis papéis, podemos ter um analista de sistemas que é mais focado em desenvolvimento, ou que não seja mais focado, mas que divida o seu tempo, né, entre suporte, aplicação e desenvolvimento. E supondo que você precise desenvolver uma nova rotina, você vai precisar validar, você vai precisar conhecer de banco de dados, de SQL, para fazer consulta, validação de dados, né, antes de fato, né, inserir. Né, isso para garantir, né, a integridade de dados no sistema. E histórico de cadastro. É comum a gente precisar, né, muitas vezes, fazer um rastreamento, né, de uma transação em diversos pontos do sistema, diversas tabelas, tabela de log, ver quem foi que alterou o registro por último. Então é muito comum e novamente é muito útil, né, conhecer, né, SQL para consulta de dados. Nós, como analistas, só temos a ganhar, não tem nenhum ponto negativo. Ferramentas comuns no dia a dia, o TheBeaver, que é uma ferramenta universal de administração de banco, ele é multibanco, então basicamente você consegue conectá-la com o JDBC, que é um driver desenvolvido em Java, então você consegue conectar com N bancos de dados, Oracle, SQL Server, o MySQL, o MySQL, o PostgreSQL, várias ferramentas. Né? Ele é de fato universal. O Oracle, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, eu acho que eu pulei essa parte. Então, o banco de dados, ele é um conceito, como eu expliquei para vocês lá no começo. E um sistema de gerenciamento de banco de dados é um Oracle, um SQL Server, um MySQL. Então, essas ferramentas, elas fazem a gestão do banco. Essa ferramenta aqui, o TheBeaver,
ele é uma ferramenta de administração, ele é um client. É por ele que você vai visualizar as tabelas, vai rodar suas consultas, mas ele não é responsável pela gestão, né, por gerenciar, armazenar, né, o banco de dados. Isso são esses três carinhas aqui, temos muitos outros, né, mas os mais conhecidos que nós temos são esses três. O MySQL, né, já não tão recente assim, já faz alguns anos, foi comprado pela Oracle. Antigamente ele costumava ser de código aberto, não é mais. Continua sendo gratuito, se eu não me engano, mas eu confesso que eu já estou usando a versão, né, quando ele foi comprado, fizeram um fork do repositório dele e agora ele tem um outro nome que chama MariaDB. Né, que é o novo MySQL. É exatamente, né, do ponto onde o MySQL foi vendido para a Oracle, eles criaram uma cópia, né, um fork do repositório e seguiram o desenvolvimento dali em diante. O SQL Server, que é o banco de dados da Microsoft, é uma evolução ao Access, é o banco de dados que eu tenho maior familiaridade, que são esses dois aqui. Já trabalhei com esse daqui também, já usei muito esse daqui no dia a dia para fazer alguma conexão com algum desses sistemas. E dicas, né, para começar a praticar. Como eu falei, temos o MariaDB, que é o novo MySQL, ele é gratuito. O PostgreSQL também é um banco gratuito. Você pode acessar o site deles, baixar e instalar na sua máquina. São leves, então você diria que o SQL, o MySQL é mais leve até do que o PostgreSQL, então recomendo ele. Temos algumas bases fictícias na internet que a gente pode utilizar para aprendizagem. Comece com o select, que é o comando mais básico de todos, que você vai começar selecionando dados, conhecer a estrutura da tabela, conhecer os tipos de dados. E em quarto, né, temos o SQL Bolt e o W3 Schools, que são sites onde a gente consegue praticar e aprender e vir a conhecer mais aí dos comandos, né, principalmente dos comandos mais comuns aí do dia a dia. Então, recapitulando, né, o SQL ele é essencial para analistas, é o básico, né, a gente não precisa ir além do que a gente tem no CRUD, né? Aprender a inserir, aprender a ler, aprender a atualizar e aprender a deletar dados. Isso é o básico. A gente não precisa sair disso, a gente não precisa ir além. Obviamente, conhecer um pouco de design de bancos, saber o que é chave primária, estrangeiras, constraints, isso é tudo básico, né? Não somente os comandos. Temos conceitos mais avançados, vamos pensar assim, criação de índices para melhora de performance, saber o que é um plano de execução de query. A gente conhecer isso é bom, é vantajoso para a gente. Não é obrigatório, mas é muito bom, porque é um conhecimento, é informação para você discutir com o DBA. Né? Você está com um problema de performance no sistema e você precisa conversar com o DBA sobre criação de índice. Não adianta só sair pedindo criação de índice que você vai tomar uma negativa, né? Porque existem algumas boas práticas na criação de índices. Então, se você entender que você precisa ter um certo volume de dados, quais são as boas práticas para criar um índice dentro do banco? Ver o plano de execução,
né, se aquela coluna está sendo utilizada ou não. Muitas vezes você cria um índice e o índice não está sendo utilizado. Tem como forçar isso dentro das consultas? Se é vantajoso ou não é? A gente tem que estudar e estudar isso junto com os DBAs. Então, quanto mais a gente conhecer, é mais carta na manga para a gente, é mais repertório para a gente, né, quando a gente estiver tendo uma troca ali com o DBA, para que a gente consiga falar a língua dele, para que a gente consiga expressar o que a gente quer, e a autonomia, né? Muita coisa a gente vai conseguir resolver sozinho, sem depender, novamente, de um DBA. E com a prática, né? Cada vez mais praticando mais, vamos adquirindo aí mais conhecimento e dessa forma maior autonomia, né, no nosso dia a dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do curso. Ficou um pouco, acho que esse é o maior vídeo até o momento. Estou à disposição, caso vocês precisem. Deixem aí um comentário, caso queiram, com alguma dúvida. Acredito que vocês devam ter as minhas redes sociais também, caso não tenham, peçam que eu compartilhe. E eu estou à disposição para tirar dúvida, para trocar informações com vocês. Que a minha ideia é justamente essa, compartilhar conhecimento. E se vocês, né, identificaram alguma coisa que eu falei errada, né, me corrijam, me mandem mensagem. Não sou o senhor da verdade, então a gente é humano, a gente está, né, suscetível a falhas. Então é isso. Até mais a todos e espero vocês no nosso módulo 4. Até mais.